Um monte de gente está me perguntando: Adriano, A Europa está quase toda vacinada. Pelo menos os grandes países com mais de 70%. E mesmo assim, tá vindo essa onda terrível. Não era para as vacinas estarem resolvendo o problema? Por que mesmo com vacina a coisa tá tão ruim? simples, porque era para estar pior, bem pior. As pessoas esquecem que a gente não está lidando mais com a Covid, a gente está lidando com a Delta. Na verdade, a Delta extinguiu a cepa original da Covid. Não existe mais. Hoje, pegando todos os casos de Covid do mundo todo, 95% é de Delta. Os outros 5% um pouquinho que sobrou aqui de Gama ali, de Beta ali, e outras cepas novas estão surgindo. Mas como eu falava no Diário do Caos em relação à Gama P1, a Delta mudou as regras do jogo. Então não dá mais pra gente pensar ou comparar o que aconteceu em 2020 com o que está acontecendo agora. Então é óbvio que se a gente estivesse lutando com a cepa clássica da Covid, com 70%, 80% de vacinação, a Europa não estaria tendo praticamente caso nenhum. Mas com a Delta não dá para ter o bom, tem que ser o ótimo, tem que ser o perfeito. Ou as coisas não acontecem do jeito que deveria. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou querendo dizer. Quanto mais virulento é o vírus, mais pessoas têm que estar vacinado para você poder controlar aquela desgraça. Um dos patógenos mais agressivos, mais virulentos em termos de transmissão de pessoa a pessoa que a gente conhece é o sarampo. A grande vantagem do sarampo é que a imunidade dele é duradoura. Se você pegou a doença ou tomou a vacina, você vai ter resistência para ele pro resto da vida. Mas todo ano está nascendo gente que não pegou sarampo e que ainda não tomou a vacina. Ou seja, todo ano nasce milhares, milhões de pessoas que ainda são capazes de pegar sarampo. As crianças. E ele é tão virulento, mas tão virulento, que quando num país, numa determinada população, o número de crianças vacinadas cai para menos de 95%, você tem surtos. Quando cai para menos de 90%, a gente tem surtos sérios, com mais de 1.000 casos. E o sarampo não é uma brincadeira. Mesmo hoje não tem muito tratamento e a mortalidade é bem maior que a da Covid, por exemplo. Por isso, com sarampo não tem como ter brincadeira. Tem que ser todo mundo vacinado, né? Um ou dois alunos anti-vaxxer numa escola pode ser problema. Agora, tem outras doenças da infância que não são tão agressivas, tão virulentas quanto o sarampo. Nesses casos, mesmo quando você tem uma queda para 80%, as crianças estão, na maioria delas, protegidas, porque os amiguinhos vacinados protegem os não vacinados. E é o que está acontecendo agora. Vamos pensar, não é exatamente igual, pelo amor de Deus, mas vamos pensar que a Delta é quase como se fosse o sarampo, ela é bem virulenta. Então, quando se fala de Delta, 70%, 80% de pessoas com 2 doses, como está acontecendo na Europa, já não é mais o suficiente. Contra a Delta, a gente tem que ter 80%, 90% com 2 doses. Talvez 90% com 2 e 50%, 60% com 3. Mesmo assim, as vacinas estão fazendo o papel delas. Na maioria dos países onde você está tendo surtos, né, com um grande aumento no número de casos, você não está vendo a mesma proporção de mortes. Quer ver um exemplo? Vamos comparar a Inglaterra, né, que é um país que já está com 80% da sua população com 2 doses e quase 30% com 3 doses, com a Rússia, que está apanhando para chegar nos 35% com 2 doses. O Reino Unido, com o seu em torno de 70 milhões de habitantes, registrou hoje 45 mil casos novos de Covid e apenas 50 mortes. Já a Rússia, que está apanhando um pouquinho para poder registrar as coisas, tentar maquiar os números, né, com seus 140 milhões de habitantes, ou seja, apenas o dobro de habitantes, registrou 35 mil novos casos com 1.200 mortes. Quer dizer, se a gente for nivelar as coisas e fazer por milhão de habitantes, o Reino Unido teve mais do que o dobro de casos de Covid, com menos de 1/10 das mortes. E olha que eu dei o Reino Unido como exemplo porque eles não estão fazendo nenhum tipo de medida de isolamento social. É importante também vocês entenderem que as vacinas não impedem apenas as mortes, elas impedem também a transmissão. É que tem país, como, né, o Reino Unido, que está abusando. Sabe aquele exemplo que eu dei no meu último vídeo sobre o pai que passou para os filhos e que depois de algumas gerações de doentes, né, você teve 250 casos? Então, né, imagine que a gente pegasse a mesma situação, só que as pessoas não estivessem vacinadas. Se a gente pegasse um caso de Delta e contasse 5 gerações de doente, um que passou para outro, que passou para vários outros, 5 gerações, a gente não teria apenas 250 doentes, a gente teria mais de 3.000. Então é óbvio. As vacinas estão fazendo a parte delas, elas estão diminuindo a transmissão e mesmo quando elas não conseguem impedir de uma pessoa passar para outra, elas diminuem muito a gravidade da doença. Só que elas não foram projetadas para esse vírus, para Delta. É quase como se fosse um outro vírus.
Então elas estão fora do terreno delas. Elas precisam de ajuda. Elas precisam que praticamente todo mundo tome vacina, inclusive as crianças. Elas precisam que todo mundo esteja com o máximo de imunidade possível, provavelmente com 3 doses. E elas precisam, quando a coisa sai de controle, que a gente use outras medidas para impedir o vírus de passar, como distanciamento social e máscaras. Então é isso, pessoal. Se vocês estão olhando para os números da Europa e estão achando que eles estão ruins, saibam, eles podiam estar bem pior. Se você está olhando para os nossos números e eles estão bons, graças a Deus. Mas eles poderiam ainda estar melhores. Vamos fazer a nossa parte. E durmam com esse barulho. Se o que tivesse chegado no mundo não fosse a Covid clássica, se o primeiro vírus tivesse da Delta, a gente teria 4 vezes mais casos de Covid hoje. Provavelmente com 5 vezes mais mortes no mundo todo. Nós estamos bem nesse momento. A coisa podia ter sido bem pior. Só que a Delta é o cão chupando manga. Vamos rezar que não apareça uma coisa pior. Até lá, tome suas 3 doses de vacina e se proteja.